dia a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Queria de antemão já agradecer toda a comissão organizadora do CONPEF, em nome do professor Palma, da professora Morgana, né, dizer que esse convite ele é muito especial para mim, por estar aqui contando uma parte da minha vida, né, não sei ainda se ela terminou ou não, mas é uma parte dela. E é um prazer enorme estar junto com a Morgana. A gente se viu, né, em alguns momentos, mas fazia tanto tempo que a gente não ficava tão junto. E esses dias foram muito bons, assim, foram dias de grandes reflexões, né? E mais uma vez, a gente vai se arrepiando. Mais uma vez, assim, o CONPEF ele me traz para pensar a escola, pensar a educação física escolar, né? Eu estou em um momento da vida que eu voltei para a escola pública, né? Então, para vocês verem que eu ainda estou na minha construção enquanto professor, né? Ela não terminou ainda, não me defini, né? Converso isso muito com meus alunos, né? A questão de ser e estar no mundo, ela precisa ser pensada. E aí, quando a gente faz 40 anos, a gente precisa ressignificar isso, né? Porque quando a gente traça as nossas metas, os nossos objetivos, né? E aí a gente tem que aprender a não ser tão duro com a gente. E aí, quando você vê que 40 anos, você fala assim, poxa, já? Né? Mas ainda tem muita coisa... Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para se definir ainda. E por que tudo isso, né? Porque assim, quando a Morgana me convidou para falar sobre a experiência da proposta pedagógica que eu vivi nos assentamentos de Rio Bonito do Iguaçu, aqui no Paraná, aí eu falei assim, vamos lá, né? Isso está reverberando de algum modo, e isso acredito que foi significativo. Eu falei assim, vamos conversar sobre isso. Aí depois da Morgana, a UEM me convidou também. Eu falei assim, poxa, né? Aí vem aquela pergunta, né? E meu doutorado? Né? E aí está ali do ladinho, e eu estou falando muito mais de escola do que meu doutorado. Né? E por que essa história toda? Porque quando a gente vai falar de experiência de vida, a gente não pode separar ela da vida. Né? A gente estava conversando nessa semana, um dos medos que aterrorizam quando a gente vai para uma mesa é se a plateia não fizer nenhuma pergunta. Então a gente foi levantando assim, o que aterroriza mais? Se a gente terminar a fala e a plateia ficar completamente em silêncio e falar assim, nossa, que legal. Isso aqui não acontece. Né? Vamos. Então eu defini fazer a primeira pergunta eu mesmo para mim. Né? Falei assim, professor, né, a Morgana falou de grupos de estudos olímpicos, né, membro da Academia Olímpica, o que está acontecendo, né? Se você é membro da Academia Olímpica, por que você não está falando de olimpismo? Né? Então, é justamente a crise que eu vivi no final do doutorado que me leva a essa experiência. Né? E aí eu, intencionalmente, eu transformo ela em uma experiência significativa para mim. Tá certo? Num segundo movimento, né? Como que de São Paulo eu vou parar em Laranjeiras do Sul? E aí tem uma coisa muito forte na nossa vida e que ela movimenta, né? Ela troca os nossos objetivos, a gente escolhe, que é o amor. Né? Então, assim, o que acontece? Depois do doutorado eu decidi casar. Eu e meu companheiro, a gente já estava junto há 5 anos, já na estrada, estava pesado. Aí ele fala assim, você quer Guarapuava ou Cascavel? Eu falei assim, não, eu quero Laranjeiras, eu não quero mais ônibus, eu não quero mais carro, eu não quero mais nada. Ele falou assim, mas o que você vai fazer aqui? Eu falei assim, eu não sei ainda, né? Mas eu vou fazer alguma coisa. Né? E aí tem uma instituição importante em Laranjeiras do Sul, que é a Universidade Federal Fronteira Sul. E existe uma relação muito grande dessa universidade com os assentamentos do MST. Né? Inclusive todos os projetos, grande parte deles,
acontecem nos assentamentos do MST. Eu já sabia que tinha, né, os assentamentos do MST ali, então no momento que eu termino o doutorado, em 2018, né, 2018 acaba a minha bolsa, 2019 eu falei assim, eu vou para as escolas públicas, né, vou fazer PSS, vou para as escolas públicas, é um desafio que eu não enfrentei ainda, não sei por onde eu quero continuar, então acho que vai ser legal essa experiência. Né, então, assim, intencionalmente eu escolho as escolas do MST, né, então isso não foi por acaso, porque de repente vão aparecer algumas sistematizações assim, primárias ainda. Eu falei assim, mas você não tinha intenção, né? Por que você fotografou o quadro, então? Então eu tinha intenção sim. Né? Não sabia onde isso ia chegar. Então eu decido, né? Então, assim, quando eu escolho as escolas do MST para falar da minha experiência em Laranjeiras do Sul, é o primeiro estranhamento já que acontece ali na rede básica de ensino ali da cidade. Por quê? Aparece um professor de São Paulo, do nada, né? E eu sou paranaense, tá, gente? Eu sou de um distrito chamado Borbônia, que pertence a Barbosa Ferraz, tem 800 habitantes. Minha família inteira está lá até hoje. Senão eu fico falando de São Paulo, está todo mundo achando que eu sou paulista. Eu não sou paulista. Né? Eu sou do interiorzinho aqui, perto de Campo Mourão. E aí deu essa volta toda. E aí ficou todo mundo curioso, né? Daí falou assim, então assim, classificou bem no PSS, o que você vai fazer? Você vai pegar uma escola do centro, do lado, né, do próximo à sua casa, e vai trabalhar ali tranquilo. Aí eu chego ali para escolher uma das primeiras vagas ali do teste seletivo. O que você quer, professor? Eu quero as escolas do assentamento. As escolas do assentamento, elas não são as primeiras a serem escolhidas, né? Eu disse, não, eu quero a escola do assentamento. Professor, assentamento é longe. Aham, né? Eu quero ir para o assentamento. Na necessidade da implementação com respeito da Lei 11.645. Por que a gente fala isso? Porque normalmente está aproximando aí dia 13 de maio, né? Novembro é o mês da consciência negra, mas são pontos de culminância, mas não só o dia de manifestação, porque a reflexão tem que ser diária. Nossa sociedade, como dizem os historiadores e antropólogos, né, ela foi construída pelos nossos povos originários, pelos povos africanos que aqui vieram. Muitas etnias vieram para o Brasil trazendo suas culturas, seus saberes, e já vieram para cá por isso, porque tinham muitos saberes que eram necessários para a construção. Só que a forma que foram trazidos é uma vergonha que a gente tem que carregar. Mas o povo preto não tem que carregar ela, é a gente que tem que carregar. Eles têm que ver que eles nasceram com coroas na cabeça, que eram herdeiros de reis e rainhas do reino da África, de vários reinos. Então a gente conversa isso com as nossas crianças. Vocês têm sangue real. Vocês são muito importantes para nós. Porque se a gente fala o português, porque muitas palavras vieram de lá e foram incorporadas no nosso vocabulário. Muitas das nossas arquiteturas, engenharias, construções, entendimento sobre o manuseio do ouro, do ferro, tudo isso tem matriz africana. Tudo começou na África. A África é a mãe de todos nós. E por que essa criança no terceiro ano ainda não entende isso? Por que essa criança ainda não sabe ler, não sabe escrever, não tem o letramento? Porque a autoestima muitas vezes é roubada. O afeto necessário não vem como deveria vir. E aí a gente entra com o nosso projeto, para mostrar para eles quão importantes eles são na nossa vida e para a nossa sociedade. A gente aprende muito mais com eles do que a gente realmente vai ensinar. Essa é a grande verdade.
Então, como que acontece? Antigamente acontecia na turma de educação infantil, que é a base, e a 301, que era uma das turmas que eu tinha um horário vago, porque eu sou 40 horas, mas faço 45, 46 horas semanais com os projetos de forma voluntária na escola. Então, a gente trabalha nesses anos, na educação infantil, em todos os terceiros anos e os quintos também. E lá a gente vai trabalhando em várias perspectivas com essas crianças. E o que a gente busca desenvolver durante as nossas aulas? A nossa história, a história do Brasil, a história do continente africano, algumas lendas, alguns livros com contação de história, com teatros, confeccionados coletivamente, às vezes reinventados pelas crianças, com outros finais. A gente vai trabalhando quem foram as heroínas e os heróis negros e negras brasileiros, qual a importância deles na nossa história. Dentro da capoeira, a gente trabalha na perspectiva da palavra ginga. Ginga, quem foi Ginga? Quem foi Nzinga? Por que a ginga não é só da capoeira, ela está no gingado do povo brasileiro. Aí a gente vai lá na África falar da rainha Nzinga, a rainha do reino de Congo Angola, que lutou pelo seu povo. Foi uma rainha que perdurou 80 anos, que ela falava mais de 8 idiomas, árabe, francês, inglês, para poder trazer para o seu povo o melhor. Então, o reino de Matamba era um reino muito próspero, porque tinha uma mulher, uma matriarca poderosa, inteligentíssima. E como que a gente traz ela para dentro do Brasil, através dos escravizados, escravizadas, que ela tem um poder. E esse poder é ancestral e a gente traz ele marcado na nossa ginga. Todos nós temos no sangue e no nosso coração o bater da rainha Nzinga. A gente tem a ginga da capoeira. Então a gente vai falando em cada momento da aula a importância daquele movimento, seja na capoeira, seja no jongo, seja no frevo. Que lindíssima apresentação, que encantamento. E o frevo com a sua ligação direta com a capoeira, que foi proibida. Aí a gente fala que tudo no Brasil que era de matriz afro foi proibido, foi perseguido, foi estigmatizado. Como que a gente tem que reinventar todos esses processos? É a decolonização, né, que se fala muito. Então a gente tem que trabalhar com muitas práticas socioculturais, como o maculelê, explicando o que é o maculelê. O maculelê é uma prática afro-brasileira que nasce em Santo Amaro, que narra uma luta que aconteceu no Reino do Sudão, numa outra geografia, que é entre duas etnias africanas, os malês e os macuas. Os malês de origem islâmica, os macuas já trazendo um cenário diverso, de várias religiosidades, de várias outras questões, e que chega no Brasil e é trabalhado como forma de vamos buscar uma maneira de a gente fugir desse lugar de prisão. Vamos fugir para os quilombos. Então, a região de Santo Amaro, a região do Recôncavo, é região riquíssima em quilombos. Aí a gente conta o que é o quilombo, a gente faz dinâmicas sobre os quilombos, a palavra banto, que quer dizer acampamento na floresta. E como que a gente faz isso? Quantos quilombos tem no Brasil hoje registrados? Quase 5.000. Então, foi pacífica essa escravização? Como que é isso? A gente faz pensar na importância dos quilombolas, na importância nos saberes que são trazidos dentro dos quilombos. E aí a gente fala de Palmares, no complexo de Palmares, que são dezenas de quilombos acoplados, que lá existiu Dandara, uma mulher, uma heroína brasileira, ao lado de Zumbi, lutando pela liberdade. Então a gente escolhe 2 crianças para serem protagonistas, e aí vai acontecendo as dinâmicas dentro da sala de aula, e muitas vezes as crianças são as protagonistas dessas práticas. A gente traz a ideia e elas vão criando. É muito legal.
A gente trabalha o alfabeto afro. É um almanaque que foi feito pela professora Marcela, de A a Z, com palavras afro-brasileiras. Então, as crianças que têm dificuldade, elas vão formando palavrinhas a partir da imagem, das cantigas e desse almanaque. E nesse almanaque, por exemplo, A de acarajé. Muitas crianças não sabem o que é o acarajé. Aí a gente traz o desenho do acarajé, aí escreve acarajé, fala a origem do acarajé, que é um bolinho, que é um bolinho de feijão que foi criado para um ser de luz. Que dentro da escola a gente trabalha com ensino religioso, mas a gente tem que falar de religiosidade, de alguma maneira, porque tem muito preconceito contra as religiões de matrizes africanas. Quando chega na letra M, a gente fala muito dos malês, primeiro levante negro, que acontece no Brasil, em 1835, lá na Bahia. Malê é o povo islâmico. Então, várias religiões vieram para o Brasil, trazidas pelos povos da nossa diáspora. Ensino que é a diáspora, na letra D. Então, a gente vai trabalhando tudo isso que vai acontecendo nesse percurso. E muitas vezes essas crianças vão perguntando, têm curiosidades, levam para casa esses pequenos saberes que a gente vai trabalhando e construindo, tecendo juntos na sala, no chão da escola. E assim, os pais vêm perguntar o que é isso, o que está acontecendo, e ficam felizes, porque eles falam, na minha época não tinha isso. E não tinha mesmo. Porque mesmo com a obrigatoriedade, tem estudo recente dizendo que muitos professores não conhecem, não sabem como trabalhar, não tem formação continuada na rede para isso. Como que a gente faz? Né? Está tudo muito pautado no estudo eurocêntrico. Mas não, a gente tem que mudar, a gente precisa mudar. Mais da metade da nossa população é afrodescendente. Como que a gente não trabalha de maneira correta? Então, é essa necessidade. O jongo, quando é trabalhado, a gente fala do jongo de Madureira, que é a região da zona norte do Rio de Janeiro, que é pertinho da casa deles, que tem... Madureira foi o primeiro quilombo urbano no Brasil. Um quilombo urbano, que lá tem a serrinha, que tem um jongo. E a gente vai trabalhando com as crianças e as coisas vão acontecendo. E para mim é sempre um momento de muito prazer. Como eu falei, a gente tem a contação de história, eu fiz um curso para poder contar história para as crianças. Mas a Ana Moa é especialista nisso, ela é maravilhosa. A gente constrói teatro, a gente fala dos mestres da capoeira da Bahia, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, quando eram crianças, e vai contando essas histórias todas, e vai construindo coletivamente nossas peças. Nas aulas teóricas. E a gente criou um podcast onde as crianças falam o que elas estão aprendendo, o que elas gostariam de saber, quais são suas dúvidas, desde a educação infantil. E também a gente tem um perfilzinho no Instagram, que é o Amazonas Chamou, e lá as crianças vão dando seus depoimentos, vão falando sobre as suas práticas e como que aquilo ali fez bem para elas e para nós. E é isso. Eu estou na capoeira há mais de 40 anos, me aproprio desse saber, dessa prática maravilhosa, e ela me trouxe até aqui hoje. Então, eu só tenho que agradecer aos nossos ancestrais, a toda a ancestralidade, a todas aquelas pessoas que vieram antes de mim, de nós, para a gente estar aqui hoje tentando melhorar esse lugar que a gente vive. É uma tentativa, mas a gente não pode desistir. Não podemos desistir nunca. Somos professores. O otimismo faz parte da nossa prática. A gente sabe que não é fácil, é difícil. Crianças muito violentas, crianças sem laudo, crianças que precisam de amor, que muitas vezes, muitas têm. Que também não é só violência e só desamor. Mas as que estão ali nesse projeto são as que mais precisam. Então, assim, é muito gratificante a gente poder estar ali no dia a dia e ver aquela criança que estava lá no canto, que não sabia ler nem escrever, fazendo sarau de poesias.
com contos africanos, inventados por elas. Então é isso, vamos firme, de mãos dadas, nessa luta para a implementação real da história e cultura africana e afro-brasileira dentro das nossas escolas e universidades. Porque também não adianta ficar só na escola, não chegar na universidade e a gente se formar e não ter condição de trabalho. Né? Esse conteúdo tem que estar bem firme, assim como os demais outros conteúdos. Tá? Gratidão, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Eliane, por nos contar um pouquinho do seu chão da escola, né? Bom, agora convidamos a professora Juliana Guaredo para nos falar um pouquinho da sua dissertação de mestrado, na qual teve a temática A Dança da Etnia Caigangue, na perspectiva da educação intercultural, na busca de contribuir com a efetivação da Lei 11.645/08. Professora Juliana, o microfone é seu. Bom dia, sou a professora Juliana, como a Morgana apresentou. É uma alegria muito grande estar aqui, podendo compartilhar uma vivência tão especial para mim. Digo especial porque me ajudou, me capacitou como professora, mas me ensinou muito como um ser humano. Estar envolvida entre a população indígena me ensinou a ser uma pessoa humana. E é um prazer muito grande, né, estar aqui. Ontem até estava falando com alguns professores. Já faço parte do CONPEF desde o quarto. É um congresso que a gente aprende a amar. Ele já está na nossa agenda a cada 2 anos. Então eu só tenho que agradecer aos professores, né, o Palma, a professora Ângela, né, toda a organização maravilhosa. A Morgana, então... A Morgana, ela me ensinou tudo isso, a estudar, a buscar informação, até umas leituras densas, complicadas, mas ela abriu muito o meu campo de leitura, me ensinou muita coisa. Nós temos muitas histórias, né, de alegrias, de tristezas, mas nós estamos aí. Então, muito legal tudo isso. E o Congresso, a oportunidade que ele nos dá de amizade, de conexão. Eu só tenho que agradecer mesmo essa oportunidade de estar aqui. Então vamos lá. Então, dentro da proposta nossa aqui da mesa, é trazer mesmo, dentro da educação física, a cultura das humanidades, dentro desses grupos tão especiais. Hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho da população indígena. Então, como que foi o meu contato com a população indígena? Ela se deu por meio do meu mestrado. O mestrado eu realizei no ano de 2011, 2010, né? Iniciou em 2010, 2011, fiz a defesa no início de 2012. E o que eu estudei especificamente dentro da população indígena, né, dentro da minha dissertação, foi as danças indígenas. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. E tive como orientador desse processo o professor Dr. Juliano Gomes de Assis Pimentel. Acredito que muitos viram ele passando aqui pelo evento, trazendo aí um pouco da sua alegria. Então vamos lá. No ano de 2009, então, surge o interesse, né, de estar participando como aluna não regular do processo de mestrado. Me formei em 2004 e a partir na minha formação inicial e ao sair dela, eu sempre estive ligada com a educação física escolar, que é um campo que realmente eu sou apaixonada e entendo o nosso compromisso enquanto formadores. E aí vai surgindo a necessidade de estar buscando mais estudos, mais conhecimento. Então, iniciei com disciplinas como aluna não regular do mestrado. E a primeira disciplina que eu fiz foi abordagens culturais, pedagógicas e educação física, que abriu, assim, né, o meu olhar para buscar conhecimentos da cultura. E depois fui buscar nas ciências sociais, também fiz uma disciplina de etnologia indígena e as teorias de contato, e eu comecei a me interessar pela população indígena. No ano de 2009,
também participei do 2º Encontro de Educação Superior Indígena no Paraná, e tudo isso foi, né, trazendo mais conhecimentos e mais curiosidade de estudar e conhecer essa população. Em 2010, por meio do projeto de pesquisa da UEM, né, pelo edital da Rede SEDES, então o professor Juliano ele concorre a esse edital. Então, nós, dentro do grupo de pesquisa, começamos então a pesquisar as políticas públicas de esporte e lazer em comunidades indígenas do Paraná. Então, nós fomos buscar conhecer essa informação. Então, eu estou falando de dados de 2009, 2010, 2011. Então, nesse momento que nós fizemos um mapeamento, nós no Paraná temos, né, nesse momento, 30 terras indígenas. E dentro dela, nós temos lá 3 etnias presentes, que é Guarani, Xetá e Caingangue. Eu fui fazer uma busca recente, até para me preparar para este momento. Então, a gente já tem um número reduzido de terras, mas, na grande maioria, nós temos a população Guarani e Caingangue presente no Paraná e alguns descendentes de Xetá e Xoquilém. Bom, e aí, esse projeto de pesquisa, ele nos permitiu, né, conhecer algumas terras. Então, nós, no grupo, nós dividimos os grupos e cada grupo foi determinado a pesquisar as terras, buscando as informações, quais são as práticas corporais de esporte e lazer presentes nessas comunidades indígenas. E eu tive a oportunidade de conhecer 6 terras indígenas. E dentro desse contato, né, tive a oportunidade, então, de conhecer os Caingangue da terra indígena Ivaí, a qual eles tinham um grupo de dança e, por meio do objetivo apresentado, eles, né, tiveram interesse de estar, então, nos aceitando na sua comunidade para que nós pudéssemos realizar a pesquisa. E aí, então, não era só o fato de conhecer a população Caingangue, especificamente da terra indígena Ivaí, mas também, né, ter o quê? O entendimento que esse conhecimento ele seria levado para algum lugar, que seria a escola, né, por meio da educação física, a qual a Eliane bem trouxe, bem falou sobre a Lei 11.645 de 2008, que trata dessa obrigatoriedade. E muitas vezes ela é imposta no currículo, mas a gente não sabe, né, como utilizar e como trabalhar isso. E até por uma necessidade, né, sempre com contato na escola, teve um momento que, no dia do índio, né, aí nós precisamos fazer alguma coisa. E foi algo que foi me incomodando, porque eu comecei a pesquisar, eu vi alguns vídeos, eu falei, gente, eu vou copiar esse movimento, eu vou reproduzir, mas de que forma? Para quê? Isso começou a me incomodar, então isso foi amadurecendo todo esse processo. E para que realmente a gente pudesse pensar, né, em toda essa contextualização, que realmente pudesse valorizar, né, os valores presentes dentro dessa comunidade indígena, nós apoiamos dentro da educação intercultural, que nos deu esse respaldo para que a gente pudesse ter um diálogo significativo dentro de uma aprendizagem dos povos indígenas. Então, aqui são algumas dos meus objetivos atendidos dentro da dissertação, mas especificamente eu vou falar sobre as danças, né, que nós conhecemos. Então, a partir, claro, né, de 2 anos de contato, de estar convivendo com os povos indígenas por meio de alguns eventos que esse projeto propôs, nós chegamos, né, até a terra indígena Ivaí, a partir de autorizações da FUNAI, do próprio cacique, das lideranças, nós tivemos a permissão, então, de estar, né, entrando na terra indígena Ivaí, que ela fica situada entre os municípios de Manoel Ribas e Pitanga. No ano de 2010, nós temos lá 2 professores que era assim, que eles que queriam, né, ser chamados. Então, o professor Adalto, ele nos acolhe e começa, então, ali os primeiros momentos de contato, de conhecimento da cultura, especificamente das danças indígenas. E no ano de 2011, nós temos também o professor José Carlos. Então, eles, né, os 2 juntos, nos ajudam dentro desse processo. Então, dentro da comunidade, o grupo de dança deles é chamado de grupo de dança Cacrequi, né, que significa tamanduá. Então, quais foram as danças? E, claro, dentro da comunidade existem várias danças, mas qual que eles fizeram, né? Quais foram as que eles nos apresentaram? Então, foram 3 danças que eles nos permitiram conhecer. Isso é muito interessante também entender dentro desse processo,
né, de dança dentro da comunidade, da população indígena. Então, dentro das danças, eles nos apresentaram 3 danças. Então, vocês vão ver que o professor Adalto, por ser um professor bilíngue, ele sempre nos apresentava os dados na língua caigangue e também traduzia ela para o português. Então, dentro das danças, nós conhecemos a Cacriqui, que é a dança do tamanduá, a Minhá, boas-vindas, e Vem Sorrato Vengre, que é a dança do amor. Tá, então, nós passamos a conhecer a dança, as suas histórias, os seus significados, né, como eles desenvolvem essa dança, porque nós tivemos um momento que eles prepararam para que a gente pudesse, né, conhecer essa dança, e não só os pesquisadores, mas toda a comunidade. Então, a gente vê um processo, né, significativo entre a própria comunidade, né, dentro desse momento, e também, né, desenvolvemos todo esse conhecimento por meio de algumas ilustrações, né, croquis e fotos. Então, dentro lá da dissertação, nós temos tudo isso bem contextualizado, né, a história, quais são as roupas, por que essas roupas, como elas eram, o instrumento, o papel da liderança, o papel do homem, o papel da mulher, por que tamanduá, né? Então, assim, quais os significados de tudo isso para eles. Então, a gente contextualizou, e aqui eu só vou passar, né, como nós organizamos isso. Então, nós trouxemos na dissertação a história. Então, nós temos lá ela na língua caigangue e depois ela traduzida para o português. Nós temos a letra da música, nós trabalhamos com imagens, né, passando ali o passo a passo por meio de croquis e também por fotos. E ao pegar, né, ao utilizar esse material, porque a intenção é realmente instigar os professores, né, vou trabalhar com a dança indígena, mas de que forma eu vou contextualizar isso? Eu não quero só me apropriar, mas sem que ela tenha realmente o significado. Nós também convidamos um maestro da cidade que desenvolveu uma partitura para que também, né, as pessoas pudessem conhecer a cadência sem muitas vezes ter o acesso, né, ao material e ao vídeo que nós elaboramos. Então foi algo que os professores nos pediram que nós fizéssemos, né, no formato de um documentário. Então nós temos todas essas danças registradas para que eles e a futura geração caigangue também pudessem conhecer. Bom, daí temos o conhecimento contextualizado e vamos trabalhar de que forma isso na escola. Então eu não queria só ter essa informação e agora nós temos um conhecimento, mas de que forma isso seria significativo, de que forma nós poderíamos então valorizar a população indígena, especificamente, né, se a gente for falar de população indígena, nós temos muitas etnias no Brasil, mas agora, né, especificamente tratando dos caigangue. Mas ao conhecer o caigangue, a gente também vai conhecendo a diversidade presente dentro da população indígena. Então nós buscamos trabalhar todo esse trabalho dentro de um caráter que ele fosse realmente educativo, que essa prática ela fosse refletida por meio do movimento e que o conhecimento da cultura caigangue ela fosse realizado por meio da educação intercultural. Então, o que devia ser essa educação intercultural? Eu trouxe 2 citações bastante importantes para que a gente possa refletir este momento, né, dentro do conhecimento das danças indígenas caigangue. Então, educar na perspectiva da educação intercultural implica em clara e objetiva intenção de promover o diálogo e a troca entre diferentes grupos, cuja identidade cultural e dos indivíduos que as constituem são abertas e estão em permanente movimento de construção decorrente dos intensos processos de hibridização cultural. O trabalho cultural busca superar os impedimentos culturais que nos separam do outro, construindo uma disponibilidade para a leitura positiva, para uma multiplicidade social e cultural, proporcionando um novo olhar em respeito à diferença que se materializa no reconhecimento da semelhança de direitos. Então nós vemos aí um grande desafio, mas ao mesmo tempo significativo quando nós nos propomos atender não somente uma lei que está imposta por meio da Lei 11.645, mas de que forma nós vamos nos aproximar do outro, respeitando o outro,
né? E entendendo também. Por isso que quando no início da minha fala eu digo que eu aprendi, e realmente eu aprendi muito, eu mudei como ser humano ao conhecer a população indígena. E isso é muito interessante. Então, por meio dessa educação intercultural, nós conhecemos a dança, mas nós também aprendemos o sentido e significado da dança para os caigangues. Então isso é muito profundo, vai além de eu conhecer, apropriar de um material e reproduzir só para atender uma demanda que foi imposta. Mas o nosso papel como educador, ela vai além de respeitar e, né, se apropriar de uma lei que está imposta. Mas nós estamos falando de, né, pessoas, nós estamos falando de culturas da humanidade. Isso vai muito além do que realmente cumprir o meu papel, porque por um ato burocrático. Então, além de conhecer as danças, além de conhecer, eu aprendo, eu ensino e aprendo sobre eles. E ao conhecer e entender o dinamismo presente dentro da cultura, eu também conheço a capacidade de hibridação e ressignificação dos próprios caigangues. E dentro de todo esse conhecimento adquirido, nós temos a escola como um canal de diálogo. Olha que potência que nós temos em nossas mãos. Nós estamos trabalhando com pessoas, com crianças que estão plenamente em formação, e nós temos uma responsabilidade muito grande nisso. E eu me aproprio da educação física como sendo essa interlocução, né, do conhecimento dos povos indígenas, especificamente do grupo caigangue. Bom, algumas reflexões sobre o que nós estudamos e estamos aprendendo a cada dia mais, né? Que a dança, ela surge aí na incorporação de novos elementos e renovação das tradições e dos sentidos das danças caigangue. Aí temos na educação intercultural que ela não foi reduzida a uma simples relação do conhecimento, mas ocorreu a partir da interação e respeito entre os sujeitos. O que nos levou, né, numa mudança na prática da educação no ambiente escolar. Então, para a educação intercultural acontecer, não basta haver mudança somente no conteúdo. Então, eu tenho uma lei, eu vou lá então aplicar os conteúdos afro, ou vai ser indígena, e o conteúdo está aqui. Não, mas eu preciso pensar e repensar na forma com que eu vou me apropriar e vou abordar este conteúdo. Também na mudança de postura e, consequentemente, na forma com que eu me proponho a ensinar quando se trata de educação cultural. Então, para a gente, né, chegar aí finalizando a fala, eu gosto bastante dessa citação também, que nos leva a refletir e entender a profundidade, a dimensão, o desafio, mas como é valioso quando nós entendemos o que realmente, para que realmente nós somos chamados. Então diz assim: a perspectiva intercultural de educação implica em mudanças profundas na prática educativa de modo particular na escola. Acredito que realmente é lá na escola que nós vamos começar a trazer esses elementos para que realmente a gente possa pensar na cultura da humanidade. Pela necessidade de oferecer oportunidades educativas a todos, respeitando e integrando a diversidade de sujeitos e de seus pontos de vista, pela necessidade de desenvolver processos educativos, metodologia e instrumentos pedagógicos que deem conta da complexidade das relações humanas entre indivíduos e culturas diferentes, e pela necessidade de reinventar o papel e o processo de formação dos educadores. Quando nos propomos a sermos professores, nós entendemos a complexidade, hoje a nossa responsabilidade de tratar não só os conteúdos, as unidades temáticas, mas os valores, né, os significados que tem em cada conteúdo e como nós podemos trazer as culturas presentes dentro de cada unidade temática. E quando eu iniciei todo esse estudo e ao emergir na cultura indígena, tem um vídeo que eu assisti e quem não assistiu, é um vídeo curto, ele dá 18 minutos mais ou menos, que é um vídeo chamado O Perigo da História Única. Se você colocar lá no YouTube, você vai encontrar
E foi um vídeo assim que virou a chave para entender, né, a dimensão e a valorização de tudo aquilo que a Eliane também falou da população negra, e a gente traz isso para nós também, na população indígena. E esse vídeo, né, quem que está falando lá é a Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora e contadora de história. Ela é maravilhosa, ela tem bastante vídeos, e quando eu ouvi, eu peguei esse trechinho para compartilhar com vocês, que ela diz assim: quando rejeitamos a história única, quando nos apercebemos que nunca há uma história única, em nenhum lugar reconquistamos o paraíso. O que nós conhecemos da população indígena? O que foi nos ensinado? O que os livros didáticos falam sobre a população indígena? Então eu tinha uma leitura totalmente distorcida da população indígena. E quando eu fui conhecer, eu vi que existiam outras histórias. E isso mudou muito o meu contexto, a minha forma de ensinar e entender a população indígena. Então, assim, é fantástico nós percebemos que existem outras histórias. E elas estão aí para ser contadas. Histórias de uma mesma história, que muitas vezes nos são passadas de uma forma totalmente equivocada. E nós precisamos, então, repensar que existem muitas histórias, que não existe uma única história. Meu muito obrigada por este momento, né? Depois nós vamos bater um papo, mas é isso. Eu vejo que nós, enquanto professores, a educação física tem uma responsabilidade grande, e nós temos dentro de conteúdos uma oportunidade de expandir, né? Não só o movimento, que ele é totalmente importante, o nosso objeto, mas por meio desse momento, né, desse movimento, muitos elementos podem vir, né, acompanhar, a qual nós vamos aprender sobre culturas. Isso é muito importante, significativo, porque possibilita o ser humano ser humano. Muito obrigada. Demorou depois da atuação o desenvolvimento também do trabalho de vocês, e se já terminou ou se ainda continua, como sempre rende, nunca tem final, né? Obrigada pela pergunta, muito legal. Eu continuo, tenho 8 anos que eu estou dentro da escola pública e continuo todo ano fazendo o nosso projeto Amazonas, Leitura em Movimento, com as nossas crianças. E a ideia é sempre estar trazendo uma professora nova no nosso coletivo da escola, para estar participando junto, trazendo pessoas da comunidade para fazer contação de história, os pais, os avós, alguns responsáveis para estar também trabalhando com o jongo, com a capoeira, para a gente estar resgatando a identidade dessas pessoas que moram ali na zona marginal e periférica, que tem muitos saberes e que a gente também tem que se apropriar desses saberes e valorizar essas pessoas dali. Então a gente está sempre nesse diálogo com a comunidade e dentro da escola com as nossas crianças. Eu amo estar fazendo isso e estou sempre buscando me melhorar, porque eu sou um grão de areia, né? Então a gente precisa muito do outro. Sem o outro a gente não é nada. E quando a gente tem alguma resposta do que a gente está fazendo, se for uma pessoa, já está muito bom. Então assim, é isso que eu acredito muito. Então enquanto eu estiver no município do Rio de Janeiro, eu vou estar fazendo. Enquanto eu estiver na capoeira, eu vou estar fazendo, porque dentro da nossa escola de capoeira também a gente trabalha dessa maneira, sempre com a pegada cultural. E, claro, que, como meus colegas colocaram, né? Paulo Freire sempre, né? Sempre. Então, obrigada pela pergunta e pela oportunidade de poder explanar algo que em 20 minutos a gente não consegue, né, realmente trazer. E, como eu falei, estar emergido na população indígena foi uma oportunidade que eu tive ao entrar no grupo de pesquisa do professor Juliano. E aí teve toda essa construção. Então, eu não continuo especificamente estudando a população indígena, porque eu mudei de orientador no processo de doutorado. Então, meu orientador foi o professor Amauri,
do doutorado, e aí ele falou, agora vamos estudar a escola, especificamente a educação infantil, então também desenvolvi um belíssimo trabalho. Só que esse estudo ele continua comigo, ele caminha comigo, né? De que forma? Por meio das publicações, né? Por meio de convite, e algo bastante importante que dentro agora da nossa matriz curricular, né? Como eu fiz parte de todo esse desenvolvimento, nós temos lá hoje a disciplina chamada Educação Física e Inclusão em Etnias, né, étnicos raciais, as relações étnico-raciais, e eu sou a professora. Então, de uma forma ou outra, a gente sempre está disseminando conhecimento adquirido. E isso é transformador, porque você falar de algo onde você esteve, no local de pertencimento dos povos indígenas, isso faz toda a diferença. Então isso é muito legal. Então a gente muda totalmente o olhar dos nossos alunos também, que estão em formação. Então esse trabalho de conscientização faz com que eles também levem isso no momento que eles estiverem atuando na escola. Eurocêntrica. Sim, eles também comemoram. Só que não é só especificamente nesse dia, que também nós não devemos pensar nele somente no dia do índio. Então isso é algo que me incomodava e incomoda eles também, né? Então no dia do índio, vamos lá, colocam umas penas, uma sainha e eles nem fazem isso, né? E ao conhecer as culturas, nós vamos ver que eles também se diferem entre eles. Então os caigangue, eles vão ter uma forma de costume, de vivência, os Guarani também, os Chetás. Então, assim, é muito libertador quando realmente a gente conhece de fato e não fica somente na história única. Obrigado pela pergunta. Eu fico nas escolas do assentamento de 2019 a 2021. 2021 eu entro na coordenação pedagógica do Colégio Iracy Strozak, começo a participar de forma mais ativa no setor de educação, e aí vem a transferência do meu companheiro. Essa é a parte que ainda não foi elaborada na minha vida, né? Porque é uma ruptura, né? Mais uma das rupturas que eu vivo aí. Então, abruptamente eu saio das escolas da MST. É muito difícil manter o vínculo ali à distância, né? Então hoje eu estou vivendo em Campo Mourão, né? Hoje eu trabalho nas escolas públicas de Campo Mourão. O meu vínculo lá ficou muito mais relacionado à amizade, né? E claro que algumas discussões ainda participo, mas não de forma efetiva no grupo, tá certo? A última reformulação ainda que foi final de 22, né? Eu ainda participo da reformulação da educação física das escolas do campo do MST, mas foi a minha última contribuição. Gente, para poder até agilizar, nós vamos fazer um bloco de 3 perguntas. Então, nós temos os meninos aqui, tem o professor e mais alguém. Então, os 3 vão fazer um bloco, aí depois vocês respondem. Bom dia a todos, eu me chamo Eric. Estou no 3º ano de Educação Física, sou de uma comunidade indígena, sou Guarani Andeva, aqui do Paraná mesmo. Mais uma atualização para vocês, a professora citou algumas terminologias, a questão do Dia do Índio é mais para atualizar vocês mesmo, que já mudou essa terminologia. Hoje nós somos Dias dos Povos Indígenas, não mais Dia do Índio. E um questionamento em relação ao trabalho que a professora fez, e parabéns pelo mestrado. Acho que a gente também temos muito que avançar e ter pesquisadores assim, acho que é extremamente importante para a gente. Mas um questionamento voltado para a questão da pesquisa da professora, que quando você fala em danças ou cultura das populações indígenas, ter esse contato, eu senti bastante a falta da questão da ancestralidade dentro da dança, que nas populações indígenas isso é extremamente importante, a gente só tem esse resgate cultural por conta dos nossos ancestrais. E sobre a questão da espiritualidade, que a dança é voltada tanto para a ancestralidade quanto para a espiritualidade. Eu queria perguntar por que faltou isso na pesquisa, porque eu não escutei, mas nesse sentido. Obrigado, gente. Bom dia. Eu queria fazer a pergunta para o professor Denis. Na sua fala,
você disse que vocês muitas vezes chegavam às escolas, mas os alunos não chegavam. Então eu queria só ter uma contextualização de como que é a rotina de um aluno no assentamento, certo? Então, ele fica lá no tempo integral, e aí, complementar depois, você disse que ensinava um pouco sobre o que está na vivência deles, que seria, por exemplo, você citou, acho que a reforma agrária. E aí é uma dúvida, como que você faz isso, né, ensinar a reforma agrária na educação física? Então são essas duas perguntas mesmo. Obrigado. Queria me filmar, né? Sou o professor Ronaldo e minha pergunta é a seguinte: dentro desse último tempo, a gente tem que voltar, essa demonização que existe, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, não digo o resultado final, mas dessa grande contribuição do trabalho de vocês. Por exemplo, na pandemia, as comunidades cariocas, muitas comunidades se manteram, o Estado não estava presente. E é esse trabalho de amor que dá essa força, né? Essa é a relação. No caso do MST, também é muito importante, são os maiores produtores, né? Então, enfim, dá ênfase a isso, para que a gente possa ter o entendimento da importância que é. Então, eu acho que vocês falassem um pouco sobre isso. Não digo o resultado final, que são processos, mas de tudo aquilo benéfico que faz para a sociedade que a gente normalmente não costuma ver. Né? A grande mídia, aqueles que deveriam, é uma forma assim até... minimizam o grande trabalho que é feito. E hoje a gente começa a entender a participação nossa como professor na educação desse processo. Eu posso ter um conceito de reforma agrária. Eu estudei isso. Agora, o que significa a reforma agrária, ele tem isso na pele dele, né? Então, assim, quando eu olho para o Herdeiros da Terra, esses alunos, eles estão lá sem água, sem energia, num barraquinho ainda, né? E eles vão para a escola, e a escola é um momento de confraternização ali, de encontro dos amigos, porque está todo mundo longe. O meio de transporte mais utilizado é o ônibus da escola, né? Então, assim, ele sabe o que é reforma agrária, de repente ele não sabe o nome. E aí ele precisa entender a importância disso que ele está vivendo, o significado social, já alcançando, né, o que o professor me disse, o significado social dessa luta dele. Ele entender que ele está, sim, passando por um momento que é muito difícil, mas entender que é um processo de luta de garantia da terra. Hoje, eu acompanho, se vocês quiserem acompanhar a Escola Herdeiros da Terra, eles estão no Instagram, e está num momento muito bonito do assentamento. Né, esse ano particularmente, porque os lotes eles começaram a produzir, gente. Né, então, assim, foto daquelas abóboras imensas, a produção ela está acontecendo, sabe? É muito bonito, assim, quero rever meus alunos aí o mais breve possível para ver que porque a gente pegou um dos momentos mais difíceis que foi a ida para o lote. Quando eles entram na terra, eles vivem numa grande comunidade, né? Que é o barraco de lona. Aí no barraco de lona está todo mundo junto. É difícil, mas está todo mundo junto. Quando eles vão para o lote, aí vem essa particularidade da família, né? E aí o sustento, ele precisa ainda acontecer em comunidade, porque algumas famílias não têm condições. A escola ela é muito importante, a escola ela é o centro do assentamento. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo ali no Instagram e tem vários alunos que estão lá, né? E aí eles estão produzindo, tem grama, tem flor, a casa está bonita, sabe? Isso é fantástico. Professor, eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, mas se não, você retoma, por favor, né? Durante a pandemia, nosso trabalho continuou, né? Todo mundo aqui continuou trabalhando, eu acho que a maioria. E quando a gente trabalha com crianças que estão na periferia, é complicado, porque a maioria não tem computador, é um celular para estudar. Então, o que eu fiz? As minhas aulas que eram de manhã, eu botei o projeto à noite. A partir de 6h30, eu entrava, eu e a Ana Amor, e a gente ia falar de maculelê, de capoeira, contar história.
E as avós estavam perto, porque às vezes os pais não tinham chegado, os avós, né? A gente sabe que eles têm essa missão, né? Muitos tomam conta da casa. Então a gente fazia a união ali naquele movimento circular, né? E era muito legal ver as crianças fazendo junto com seus pais, com suas vozinhas, com os irmãos que não eram os nossos alunos. E isso foi pegando uma dimensão muito interessante, porque a gente planta, a gente joga a sementinha, né? Muitas vezes o trabalho da gente é a gente com a comunidade. Não vai ter visibilidade, mas vai ter o quê? O crescimento. Porque se você planta, joga uma semente, e dentro dela você bota ancestralidade, você coloca culturas, você coloca amor, você temperou completamente. Daqui a pouco, quando a árvore crescer, vai ser um baobá gigante lindo, que vai dando raízes profundas e vai crescendo. Cresce por baixo e cresce para cima. Então, assim, a ideia é essa. A gente não espera reconhecimento, porque não é para isso que a gente faz. A gente faz porque a gente quer realmente mudar um pouquinho aquele lugar que a gente vive. E levar para essas crianças o que elas precisam e elas dão para a gente de volta o que a gente precisa. É uma troca linda. Não é fácil. Está romantizando. Não é fácil. Mas não é impossível. Então, é um trabalho que a gente vai mantendo. E pós-pandemia, a gente vê como a gente ainda tem que dobrar o nosso trabalho. Porque aquelas que não tiveram acesso nem ao celular do pai, ao celular de alguém para poder estar junto com a gente ali naquele dia a dia, a gente tem que retomar esse tempinho com muita calma, com muito acolhimento e muito afeto. Porque se para a gente é difícil, imagina para eles. Né? Então, assim, a paciência e o respeito ao outro, eu acho que é a matriz que move todo professor, toda professora. Muito carinho. Né? Porque às vezes a gente vê que está todo mundo cansado, 40 horas semanais não é fácil, a gente entra na escola às 7h15 da manhã, entrega os alunos às 2h30 e só sai, tem 10 minutos de almoço. Essa é a realidade da rede do Rio de Janeiro, municipal. É isso aí. E com material que muitas vezes a gente tem que adaptar, com garrafa PET, mas isso fere alguns princípios. Mas eu quero ensinar, eu preciso aprender junto, então a gente vai reinventando. Vai até onde dá. Quando não dá muito, a gente tem que parar mesmo e fazer nosso movimento político. Mas também repensar o cotidiano também é um movimento político. Tudo que a gente faz é político. Né? Então, uma hora isso vai reverberar. E quando reverbera, a gente vai como o rio, né? Vai seguindo. Se tem uma pedra no caminho, a gente desvia. Então, água mole e pedra dura, tanto baixa até que fura. Mas a gente vai indo. É isso que eu acredito. Eu acho que todos vocês aqui também, senão a gente não estava aqui hoje, nesse horário, tanto tempo sentado, né? Porque a gente está vibrando na mesma energia, na mesma sintonia. Respondi, professor? Legal, é isso mesmo. Obrigada. Obrigado. Pessoal, pela hora, né, não dá mais para a gente conversar, mas os professores ainda estarão aqui. Eu gostaria de agradecer, né, a Eliane, que trouxe para a gente, né, passou pela história negra e mostrou a variedade histórica sobre a história do negro, da escravidão até chegar na cultura e ter nos propiciado, né, uma lente maior sobre essa temática. Eu acho que a fala dela nos apresentou como é urgente fazer emergir a identidade negra e como é essencial para criar a identidade em nossas crianças, adolescentes. Eles precisam ter a sensação de representação e pertencimento do seu espaço também. A professora Juliana, né, como ela falou dos autores, né, quando ela estava apresentando, lógico, eu me remeti também ao Goethe, ao Clifford Goethe, no seu livro Interpretação das Culturas, que propõe que as culturas devem ser interpretadas em textos. E, de uma certa forma, ela faz isso que o Goethe propõe para a gente, né? A gente pode passear um pouquinho, conhecer um pouco sobre isso, e nos ajuda a refletir como faremos diálogos para tratar os conteúdos da educação física e aqui o apresentado à dança. E como é importante a presença
né, dos nossos estudantes indígenas dentro da universidade, que trazem diálogos da realidade deles. E é necessário, é urgente romper com uma representação criada pelo homem branco sobre o que era antigamente, né, era ser índio, que isso não existe mais. A gente tem que tirar esta palavra da nossa boca. E um momento histórico, né, de termos uma ministra dos povos indígenas. Isso é muito importante para nós e principalmente para eles. E fechando com o professor Denis, que nos apresentou, então, o percurso do retorno para a escola pública e a condição, né, de ser e estar professor numa escola de campo que talvez, para muitos que estiveram aqui presentes, nunca ouviram, né, falar sobre isso, nunca tiveram a presença de entender que nós podemos estar lá, que nós também devemos estar lá, mas é uma realidade diferente, né? E de forma contraditória, o Denis apresentou para a gente dificuldades e prazer mergulhado nesse contexto que é muito diferente. E foi muito bonito te ouvir, né? E fazer com que todos nós pensamos no processo ensino-aprendizagem e principalmente atribuir estratégias que possam ser adaptadas não só lá na escola de campo, mas nas nossas aulas diárias, porque para que aconteça o processo ensino-aprendizagem tem que ter estratégia, tem que ter estudo. Sem isso, é a prática pela prática e a educação física não aceita mais esse momento. Então, a gente agradece aos professores e vamos entregar, então, a declaração. Muito obrigada. Legal. Ela falou assim que talvez rever. Ela falou que talvez. O Rafa perguntou assim: você acha que precisa de diminuir o número de conteúdos? Né? Perguntou: é isso que você está querendo dizer? Ela falou assim: talvez, mas também pensar em reorganizar a série, né? Então, assim, isso daqui talvez não seja para o quarto, seja para o quinto. Talvez pela complexidade. E aí a gente volta na condição do estudante. E com certeza isso pode ser pensado todo ano que a gente for pensar o currículo ele não pode ser esse engessado, ele precisa caminhar conforme a condição do estudante. Então, assim, uma coisa interessante, quando a gente começou toda essa discussão, eu me aproximei muito das meninas do apoio pedagógico lá da matemática. Por quê? Eu ia pensar num jogo, que jogo a gente sugere para o primeiro ano? Dominó? Aí eu pergunto, a criança do primeiro ano conta até que número? Ele tem qual conhecimento de matemática que é necessário para que ele entenda a lógica de tal jogo? No segundo ano, ele tem qual conhecimento de matemática ou de português para que ele consiga jogar tal jogo? Então, assim, a gente precisa fazer esse paralelo porque a criança é uma só. Então, o que ele já se apropriou de conhecimento? Então, porque tem... realmente nas operações matemáticas, principalmente a da multiplicação. Daí foi perguntar ao professor do quinto ano se já tinha ensinado, não tinha, se já tinha trabalhado, não tinha, daí parece que não tinha, daí eu pergunto para as meninas aqui que nível que começa uma multiplicação na escola, para o quarto, para o quinto ano, não sei. Tá? Então realmente há dificuldades. Tá? Então acho que a pergunta da Fernanda é bem bacana, a questão de rever o contexto, a sequência didática. O César não tinha falado de uma nova relação pedagógica. Então, gente, a gente tem que priorizar o quê? Priorizar a qualidade. Então, não adianta ser conteudista, aquele tanto de conteúdo que a gente tem que dar conta, não sei quantidade de aulas. Eu acho que no município é mais flexível. Quem é do Estado sabe que a gente sofre aí com os mecanismos de controle no Estado, que tem uma aula para cada conteúdo de educação física. É a luta, tem uma aula de boxe, uma aula de taekwondo, uma aula de judô, uma aula... Gente, para quê? Tá? Eu sei que é resquício da pandemia aí, do ensino remoto, das videoaulas,
Mas a gente sabe que na realidade escolar isso não existe. Ainda mais se a gente pensar em qualidade, se pensar numa nova relação pedagógica, num novo sujeito, num sujeito pensante. Tá? Daí a coisa vai ter que rever algumas situações. E é muito importante a gente avaliar, senão a gente não chega nessa conclusão. Se a gente não tem esse processo de avaliação, a gente fica assim, vencendo os conteúdos, né? Então eu coloco lá, esse aqui eu já dei, esse aqui eu já dei, esse aqui eu já dei, mas em que momento eu paro e avalio o que a criança aprendeu? E se eu não conseguir, e se eu não conseguir prosseguir? Eu posso continuar nesse daqui? Claro, deve. Mas a gente só vai saber se a gente avaliar, né? E aí é o procedimento. Mas como eu avalio? Qual instrumento eu uso? Qual critério eu parto? De tudo isso de objetivo, o que é essencial no primeiro ano? O que do primeiro ano ele não pode passar para o segundo sem compreender, que vai prejudicar, né? Então, isso tudo a gente tem que estar pensando, né? Tudo isso a gente precisa pensar. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Odair. Estava ali comentando, é um trabalho difícil, né? Pelo jeito, assim, é um obstáculo grande, mas assim, ainda mais quando, igual você falar, os 3 pontinhos está na hora de colocar nota. Hoje a sociedade, ela cobra muito, né? E quando a gente trabalha em colégio particular, trabalha numa rede privada, vou dar um exemplo, né? A criança do 2º ano, se aparece a nota lá, educação física, 80, o pai já vai na escola saber por que educação física apareceu 80, né? Acredito que talvez na pública vai ser a mesma coisa. E o que eu queria saber, assim, o projeto piloto, vocês começaram do zero ou pegaram um modelo de, talvez, não sei se outro município já tenha esse modelo de avaliação ou não, ou uma rede de ensino mesmo, um sistema de ensino, né? Porque alguns sistemas de ensino, pela apostila, você já pega o final de cada unidade e a avaliação que você tem que cumprir naquela unidade, né? É isso que eu queria saber, porque, graças a Deus, né, que Londrina ainda tem professor, né? Igual eu sou de Campo Mourão, se tiver 2, 3 professores concursados na cidade, é muito para trabalhar a educação física, né? Então, ainda mais um sistema que vai falar sobre avaliação. Então, isso eu queria saber, se vocês começaram do zero ou não, se pegaram algum exemplo de algum lugar, né? Que algumas coisas eu estava olhando, daí a gente começa a lembrar do sistema que a gente trabalha. Isso, obrigado. Obrigada pela pergunta. Antes de iniciar, a gente saiu perguntando para os municípios vizinhos como que eles faziam. Então foi feita assim essa pesquisa, mas esse projeto em si não, a gente partiu da BNCC mesmo, dos Objetivos de Aprendizagem. Então, os sistemas de ensino e os materiais didáticos, todos que são distribuídos no Brasil, eles partem da BNCC. Então, você sempre vai ver quando esse padrão mesmo, com os objetivos, que muitas vezes vão chamar de habilidades, né? Então, qualquer sistema, qualquer livro didático, sempre vai partir desse padrão dos objetivos de aprendizagem, das unidades temáticas. O que o nosso vai ter de diferente são os 2 núcleos a mais, o que a gente incluiu, além das práticas corporais, a corporeidade e a saúde. Mas a gente partiu das nossas discussões mesmo. É isso. Tem mais, gente? Perguntas? Boa noite, professores, professora. Atualmente, me chamo Lucas, eu estou, até no passado eu estava em sala de aula e atualmente eu estou como coordenador na rede municipal lá de São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo. E saindo um pouco dessas dificuldades e dessas problemáticas da avaliação em sala de aula com a própria criança, o meu questionamento e a minha ansiedade está sendo em relação a quebrar alguns paradigmas desse sistema, às vezes, avaliativo de somente por observação, e às vezes por conta da educação física que teve lá atrás e da prática por muito tempo desta forma, e agora, não que eu queira fazer de uma forma impositiva, mas como quebrar isso? Se vocês, não sei se aqui na rede de Londrina sofreram com questionamentos dos próprios professores de educação física em relação ao projeto piloto em si. Aqui em Londrina,
a gente tem um grupo de professores de educação física muito comprometidos. A gente tem professores que participam de grupo de estudos, enfim, e a gente tem quando eu cheguei, né, lá na secretaria, já existia uma política de formação continuada estruturada muito positiva com esses professores. Então, eles já eram bem organizados em grupo, já tinham construído muitas coisas. Então, quando eu cheguei, esse grupo já era bem para frente, assim. Claro que não é unanimidade, todos nós, né, sabemos que sempre vai existir um profissional em qualquer profissão, um ou outro que destoa. Mas quando a gente fala de avaliação, a gente tem sim um enfrentamento. Por quê? Por conta das concepções diferentes, né, de educação física. A gente tem várias maneiras de pensar a educação física e a gente está seguindo uma. Então, às vezes, o colega dá aula, é comprometido, mas em outra perspectiva. Então, ele gostaria de avaliar em outra perspectiva. Porém, o que a gente segue é a legislação, são os documentos norteadores de currículo. Então, aí é com formação, com diálogo, abrir o máximo para reflexão e para dar voz mesmo. Quanto mais os professores participam do processo, mais eles se sentem parte dele. Então, aí a execução ela é melhor, porque ele pensou junto antes. Ele não está só executando, ele também conseguiu refletir, trouxe as angústias, porque às vezes a gente pensa da escola que a gente veio, não sei quantas escolas você passou, de repente a gente veio daquela escola, a gente pensa aquela realidade, mas a gente precisa ouvir as outras, né? Então, nesse sentido, eu acho que sempre, desde que eu cheguei, eu sempre, uma característica, acho, né, Rafa, que foi abrir para o grupo. Não porque eu sou assim, mas porque o grupo já se constituía como grupo. Não tinha outra maneira, né? Rafa é mais velho que Rafa nasceu antes. Dá licença aí. Eu acho assim, que essa ação coletiva e essa ação dialógica ajudou bastante. Esse esclarecimento do referencial que a gente tem, o que a gente tem por educação física, o que a gente tem por formação de aluno, o que a gente tem por encaminhamentos metodológicos. Então, esse esclarecimento de alguma forma, essa definição de alguma forma nos ajuda também. Então, acho que facilitou um pouco o nosso trabalho aí na educação física. Mais perguntas, gente? Pergunta aí, gente. Não quero nada. Eu vou dizer assim, eu vou fazer com o Rafael. Nós somos colegas de turma. Vocês falaram um pouquinho aí sobre a questão da força política, né? A professora usou uma palavra que eu acho muito legal, de legitimar a educação física. Eu acho que um número no papel, ele não traz muito significado. Acho que a importância é aquilo que o professor exerce durante as suas aulas na escola. A gente ainda é visto em alguns lugares como o momento de descanso daquilo que é importante nas outras aulas. Então, assim, o que eu queria perguntar para o Rafael observando o trabalho magnífico que você faz na escola, como que a comunidade escolar vê o seu trabalho? Como que os alunos veem, como que toda a equipe da escola, os pais, como eles percebem o teu trabalho de professor de educação física? Porque para muitos, às vezes, pode, nossa, é estranho, professor de educação física, tem caderninho, tem prova. Então, eu gostaria de saber isso, porque eu acho que é isso que legitima a nossa profissão e não apenas um número no boletim. Obrigado. Vou levantar. Vamos jogar qualquer. Gente, eu acho assim, que a gente está no momento, o Renato falou bacana aí, mas está no momento que esse registro, eu acho que assim, está no momento que deve ter. Então, para a gente, um risquinho é um problema ter um risquinho, tá? Até para a comunidade, para a sociedade, etc. Esse risquinho, se tiver um valor numérico, vai fazer diferença. Eu, na minha realidade escolar, deixa eu vir para frente. Que eu vim de roupa social, eu quero mostrar minha roupa social. Só uso em casamento essa roupa. Então, na minha realidade, eu falo que eu não saio de onde eu estou. Tá? Então, eu estou numa realidade que eu estou no município e estou no estado, na mesma região, escolas próximas.
Então eu consigo pegar, por exemplo, um aluno de 5, 6 aninhos, o aluno está maior que eu. Tinha o Lucas lá pequenininho, autista, o Lucas está com 2 metros, jogador de basquete. Não joga basquete, mas está com 2 metros. Então eu consigo, assim, afetar de alguma forma a vida do aluno. Tá? Então eu acho assim, o trabalho a comunidade reconhece, eu faço alguns trabalhos assim, que tem visibilidade na comunidade, eu já fiz 3 festivais de dança, então eles sabem que dança não é só fazer um movimento, que tem um estudo por trás, que a apresentação vai ser o resultado, vai ser a consequência, não é, vai valer nota ou não vai valer nota. É nessa questão que a gente ainda não tem nem a nota. Tá? Então eu acho que isso é construído historicamente, diariamente, culturalmente, na sua ação docente. Acredito que lá, na minha realidade, já está bem, né, assim, não há grandes questionamentos. Por exemplo, se não vai para a quadra, vai para a quadra, vai jogar bola, vai jogar bola. Quando a gente pega uma realidade diferente, uma realidade que, por exemplo, não foram meus alunos, os alunos são maiores, aí há alguns conflitos nesse sentido. Mas é isso. Respondi. Faz propaganda do que vem amanhã. Teus meninos. Amanhã, minhas crianças do 4º ano, da Michelle, que está aqui com o filho, está dormindo, seu filho está acordado. Mais ou menos. A gente vai dançar frevo. Tá? O frevo, gente, no município, como sugestão, está para o 3º ano. Só que no 3º ano eles estudaram, fizeram apresentação, e daí eu queria levar para o Londrina Mais, não teve a possibilidade que as danças do Londrina Mais, que é o evento do município, foi do projeto de dança específico do município que tem, tá? Recentemente. Então eu peguei os alunos do 4º ano, que eram no 3º, a gente deu uma ensaiada aí, amanhã a gente vai vir tudo bonitinho, dançar, inclusive eu vou dançar junto, porque eu não aguento ficar só olhando. Ângela, vou fazer pergunta. Boa noite, gente. Sou colega da Ângela, nós somos companheiros de conselho municipal, trabalhamos na mesma Câmara, né? Parceira. Meu nome é Brana Biazon, trabalho com essa querida na Secretaria Municipal de Educação. E eu tenho uma pergunta, apesar de todas essas discussões, porque eu sou pedagoga de formação inicial, atuo na gerência do ensino fundamental, que ela fala ali, sabe a conversa? Então. E como pedagoga, eu estudo mais os demais componentes por causa da organização do trabalho, porque ali é uma relação multidisciplinar. Eu tenho um professor polivalente que trabalha com mais de um componente, e a relação direta do apoio, como é um professor especialista, eu sempre delego e aí a gente faz a reflexão sobre o trabalho de uma forma mais coletiva. Mas a gente tem uma crítica como professora generalista em relação ao currículo dos anos iniciais, porque ele foi pensado e construído por especialista. Há uma crítica na etapa da educação básica, da educação infantil, que coloca que haviam 4 pedagogos apenas discutindo o currículo da educação infantil. No ensino fundamental, nenhum. E nós sabemos que nacionalmente nós somos compostos, né, de professores polivalentes aí nos anos iniciais, não necessariamente que tenha que ser, como é no município de Londrina, ele não tem uma prioridade seja pedagogo, como a maioria dos municípios, mas todo licenciado que trabalha conosco, ele tem que ter uma formação inicial de nível médio no magistério associada a outra licenciatura. Então todos nós temos uma formação muito diversa na rede municipal. E a gente enxerga que o currículo é impraticável nos anos iniciais, com a carga horária mínima, né, obrigatória, de 200 dias letivos e 800 horas anuais. Nós não conseguimos, como professores que temos que trabalhar com todos os outros componentes, quando eu tenho um colega de trabalho na educação física, todo o currículo. E aí, a gente, nessa pegada, a gente estabeleceu não só a partir dos estudos da educação física e da arte no município de Londrina, a gente fez critérios avaliativos para todos os componentes curriculares. Eu fico imaginando eu lá na sala de aula lidando com todos esses critérios, né? Então eu vou fazer uma pergunta, vocês ainda, bem na pegada da fala da professora, porque a sua angústia, professora, sobre o currículo e a sua aplicabilidade no trabalho cotidiano da sala de aula, para mim me angustia também como uma professora generalista. Vocês acham, dentro desses estudos, que há possibilidade de pôr em discussão esse currículo que a própria BNCC nos estabelece
Porque talvez a gente pensa na mudança da carga horária do aluno, ou a gente vai ter que pensar no currículo para dizer que ele seja praticável, né? Então, vocês enxergam essa inviabilidade, como a professora coloca, a possibilidade do grupo e do projeto de extensão fazer essa discussão conosco, não só a partir olhando para a avaliação, professora, né, que está conosco nessa empreitada, mas também na discussão do próprio currículo, porque a gente enxerga ele como muito difícil de ser cumprido. Né? E a escolha, por mais que a gente fala da autonomia, quando a gente deixa uma gama tão grande de possibilidades de trabalho, eu sozinha na sala de aula posso me sentir muito solitária nas minhas escolhas, quando eu não tenho assim, essa discussão mais ampliada também nos demais componentes. Obrigada. Obrigada, Adri. Adri é a gerente do ensino fundamental, minha ex-chefe, porque agora eu saí do pedagógico, eu fui para o administrativo, eu mudei de função. Olha o absurdo! É um crime com a educação. Não é um crime. O Lu, agora o Luciano Pizzi está à frente, mas a gente dialoga. Esse projeto específico da avaliação, eu não saí dele, eu continuo, porque ele também vai ter possibilidade de ser fora, né, do horário de trabalho, então eu não largo mão desse projeto enquanto ele não estiver lá na escola. A gente conversa, eu e a Adriana é minha amiga e a gente conversa muito sobre isso. Ela me escutou incansavelmente falar sobre o que era educação física. Ela chegou com aquela visão, né, desenvolvimentista, totalmente por conta da formação pedagógica. E a gente teve muitos diálogos e ela foi sempre muito aberta. E eu penso assim, sempre cabe a discussão. O currículo é impraticável. E a gente tem pensado, olhando para os objetivos de aprendizagem, o seguinte. Quando a gente olha para aquele monte de objetivo, a gente precisa entender como que ele vai ser ao decorrer de todos os anos. Porque a criança, ela não morre no 5º ano e acabou. Ela continua. Então, ela vai fazer o 5º, 6º, 7º. Então, nós que somos aqui do município, precisamos, e essa é uma proposta que já está posta, olhar o currículo até o final dele. Então, o que a criança aprende em educação física? Por enquanto, a gente não foi no infantil ainda, mas o que ela aprende do 1º ano até o 9º ano? E como que a gente pode fazer com que os temas não sejam repetidos, mas que eles sejam aprofundados, a ponto de que eu não precise ensinar todos os jogos, mas que a partir do conhecimento mais aprofundado de a criança seja capaz de ampliar e ramificar os seus conhecimentos para os outros. Então é nessa perspectiva que a gente pensa. Quando a gente deixa lá a gama para eles escolherem, a gente sugere 1 ou 2, para não ficar, né, com esse pensamento, o que eu vou fazer agora? Mas a ideia é exatamente essa. Você precisa ensinar jogos e brincadeiras, alguns conceitos de jogos e brincadeiras tradicionais. Para isso, você tem toda essa gama. Mas aí tem o 1º ano, tem jogos do 2º, tem jogos do 3º. E o que muda do 1º ano para o 2º? Além do contexto, né? Porque vai mudando o contexto. Na BNCC ela coloca contexto regional e tal. Mas além disso, qual a profundidade que eu posso avançar se eu tenho essa liberdade de não ter que cumprir? Bom, se esse ano eu não conseguir ensinar o esporte, eu posso ficar mais um pouquinho aqui na dança, porque o ano que vem o esporte volta e eu consigo. Essa criança, ela vai até o 9º ano, se Deus quiser. Né? Então eu tenho tempo para isso. Essa discussão, ela é possível, sim. Eu acho que em relação à quantidade de conteúdos, o município está bem razoável, então assim, não é muito conteudista, não tem muita quantidade, dá para fazer essas relações, dá para aprofundar em alguns sentidos, dá para fazer uma sequência didática com qualidade. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com essa questão de quantidade de conteúdos, por exemplo, igual o Estado impõe aos professores do Estado. Tá? Mas aí eu falei nas comunicações orais que eu, Rafael, no Estado, encontro as brechas. Então, a gente tem um sistema positivo, a gente tem um sistema que tem que registrar basicamente aquilo lá, mas a gente, como professor, a gente tem autonomia, tem flexibilidade, ou deveria ter. Tá? Então, acho que no município a gente tem mais do que, por exemplo, em relação à rede estadual, aos conteúdos da educação física. Então, a gente vai ter que rever algumas situações, acredito, com os professores ao decorrer do processo,
Mas eu acho que assim, está razoável em relação aos conteúdos, em relação a fazer alguma sequência didática de qualidade, avaliar com qualidade, não está tão pesado. Mais alguma pergunta, gente? Alguém que ainda tenha dúvida, queira colocar alguma Não, que questão? minha bateria está acabando. Ok? Então tá bom. Eu vou então, em nome da comissão organizadora do CONPEF, eu gostaria muito de agradecer e parabenizar. Eu quero cumprimentar a Priscila e o Rafael, e na figura de vocês eu cumprimento todos os professores da rede, todas as pessoas que estão envolvidas nesse desafio. Pensar a avaliação é bastante complexo, né? São vários elementos que se coordenam dentro de um processo e a gente tem que dar conta disso. Então, assumir isso e abraçar e dizer, nós vamos fazer um projeto piloto e vamos ver onde a gente consegue chegar, né? E os colegas depois vão participar do processo também, implantando na escola, ajudando a avaliar a avaliação que está sendo proposta, né? Esse é um movimento que pede o compromisso de todos. Então, assim, eu disse no início que eu me senti honrada em poder coordenar essa mesa hoje, e me sinto mais ainda agora em função de poder ter me aproximado mais, né? Nós estamos já sentando novamente para conversar sobre o projeto que a Adriana falou ali, e poder conhecer todo esse movimento, esse esforço que vocês e todos os colegas na rede têm feito, né, para compreender esse processo, né, avaliativo que não existe descolado do ensino e da aprendizagem. Então eu agradeço a disponibilidade de vocês estarem aqui, agradeço a presença da Irene Maria também, que está ali já fazendo os primeiros rabiscos dela. E eu passo a vocês, então, a declaração da participação de vocês na nossa mesa e no nosso congresso. Muito obrigada. Boa noite.